fiquei. Até que eu decidi fazer alguma coisa. O normal da vida é que você nasce, você cresce, você vive a sua vida até que seus pais morrem e deixam uma herança para você. Sinto muito, mas isso não era o suficiente para mim. Eu quero meu dinheiro já. Então um dia eu fui até minha mãe e falei: Mãe, eu quero que me pertence já. Foi isso que minha filha mais nova falou pra mim. Eu quero que me pertence já. A única coisa que eu conseguia pensar naquele momento era minha filha. E eu a amo. Então eu peguei o dinheiro e disse que se ela pudesse ser mais feliz sem mim, então que fosse. Ela arrumou suas malas. E a próxima notícia que eu soube dela era que... Eu dei o fora de lá. Que lugar mais chato para dizer adeus. Eu tinha lugares para ir, pessoas para conhecer. Então a primeira coisa que eu fiz foi... Minha filha se perdeu. Eu a amo, mas ela não é uma boa guia. Eu soube que ela pediu informação pelo menos 4 vezes antes de sair da nossa cidade natal. Olha, não foram 4 vezes, tá? Foram 3. E uma nem foi minha culpa. Eu não conseguia entender o que o cara estava falando, então eu só falava: tá bom, cara, valeu. Mas quer saber de uma coisa? Se eu não sei a direção certa a seguir, é porque ninguém nunca me ensinou. Não vai por aí. Tá, olha, o ponto é que eu saí de lá e eu comecei a viver minha vida. Agora, eu tinha mais amigos do que eu precisava, eu estava comendo como uma rainha e eu tinha as melhores roupas. O fato é que era uma vida boa, até que o dinheiro da minha filha acabou. Na mesma época, estávamos vivendo uma recessão em nosso país. Não tinha trabalho. Eu tentei, eu procurei, mas realmente não tinha trabalho. Até que um dia eu consegui arrumar um emprego. E não era tão ruim assim, eu era a gerente. Tá, eu era uma sócia. Tá, eu era uma assistente. Que significa? Eu alimentava os porcos. Eu odiava esse trabalho. Eu não recebia muito. Eu não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel de uma casa. Às vezes eu não tinha dinheiro nem mesmo para comprar comida. Eu poderia facilmente comer as comidas nojentas que eu dava aos porcos, mas eu não podia, senão eu seria dispensada. Então, com muita dor, eu me lembrei de como eu gastei todo o dinheiro que minha mãe havia me dado, dia após dia. Dia após dia. Dia após dia eu esperava que minha filha voltasse para casa. Meu coração estava apertado, como o coração de mãe deveria estar. Mas me escute, eu nunca desisti da minha filha. Eu sempre soube que ela voltaria para casa. Um dia, eu fiquei pensando e eu percebi que até o pior empregado da minha mãe vivia melhor que eu. Porque ele tinha uma casa para morar, ele tinha comida para comer, e eu não tinha nada disso. Então eu me perguntei: e se a ficha dela nunca cair? Se ela mantesse orgulhosa e nunca voltar para casa? Não. Eu sei que um dia ela vai voltar. De novo, eu ficava pensando nisso e eu sabia que eu tinha que voltar para casa. Mas e se ela não me aceitasse? E se eu chegasse lá e ela só falasse: eu te avisei. Era isso que eu pensava que diria todos os momentos que eu imaginava a volta dela para casa. Mas eu sabia que ela voltaria. Eu sabia que essa era uma péssima ideia. Eu sabia. Mas eu tinha que voltar para lá, porque era minha casa. E casa significa conforto, carinho, segurança, amor. Eu não podia acreditar que eu estava a apenas alguns quilômetros disso tudo. Era um lindo dia. Eu estava sentada na minha varanda. E foi quando eu a vi. Ela olhou em minha direção para ter certeza que era eu mesma. Então eu me perguntei: mas e se eu chegar lá e ela não me aceitar de volta? E aí ela vai falar: eu te avisei. Mas então eu percebi que ela ficou parada lá. Ela não andava. Eu não conseguia me mover. Eu não podia ficar parada ali, então eu fui até lá. A minha mãe, ela pulou da varanda, ela literalmente pulou. Eu nunca tinha visto minha mãe
daquelas. Ela parecia uma criancinha que estava animada com alguma coisa. Foi então que eu percebi. Ela estava animada por minha causa. Eu estava tão feliz que ela estava ali. E eu poderia pegá-la em meus braços, envolvê-la como se ela fosse uma pequena criança, e dizer que tudo ia ficar bem. Quando me aproximei dela, pude ver lágrimas em seu rosto. Ela estava chorando. Lágrimas de alegria. E sabe o que minha filha fez depois? Eu literalmente pulei no colo dela. Eu estava animada, eu estava nervosa, então eu pulei no colo de minha mãe. E sabe o que ela fez depois? Bem, eu caí. Ela é uma menina meio grandinha. Então, depois disso ela me abraçou. Me abraçou como apenas uma mãe sabe fazer. E a única coisa que eu conseguia falar era: me desculpa, me perdoa, eu sinto muito, eu não mereço ser chamada de filha. Peguem roupas limpas, façam um banquete, para que minha filha não se pareça mais com uma órfã. E tudo que eu esperava se tornou verdade. Eu tinha esperança de que eu pudesse começar uma nova jornada no meu lar. E foi a esperança que me acompanhou durante todos esses quilômetros. Esperança de que minha mãe me aceitasse de volta. Esperança de que eu pudesse ser perdoada. Tudo perdoado. Eu nunca faria lembrar daquilo novamente. Não há culpa, não há vergonha. Pois a minha filha estava perdida. E agora ela foi encontrada.